Tudo bem, Chico? Tudo bem, Yuri, Razenha, é um prazer falar com vocês nesse fórum democrático. Ô, Chico, vamos começar falando justamente de Câmara dos Deputados. O trabalho começou, né? Acho que você está no seu gabinete aí na Câmara. Como que está sendo essa primeira semana? Como que você está sentindo as articulações da extrema-direita e as articulações do campo progressista para esse primeiro semestre de 2026? Bom, Yuri, nós temos uma pauta muito importante. Redução da jornada de trabalho, para que se tenha vida além do trabalho, fim da escala 6x1, tarifa zero, PEC da segurança pública, iniciativa do governo para integrar os diferentes órgãos com prioridade para inteligência e não para matança, fim dos supersalários. Enfim, há o que se votar para melhorar a vida do povo brasileiro e para o Congresso, inclusive, começar a tirar essa pecha justa de Congresso inimigo do povo. Essa primeira semana, que foi curtinha, tivemos votações na segunda à noite e na terça, e acabou. Foi meio surpreendente. Ontem foi para a instalação de comissões, hoje não está tendo nada. Daqui a pouco eu vou para o Rio de Janeiro, quem sabe já entrar num bloquinho de carnaval. Mas, de qualquer maneira, eu diria que foi um empate. Deu 1-1. Na segunda noite, nós tornamos lei o programa Gás do Povo, botijão de gás para as famílias mais pobres, para sair do sufoco de ter que cozinhar a lenha, para ter esse direito elementar. 29 deputados votaram contra, do PL, do União Brasil, do PP, até do PSD, e 2 deputados se abstiveram, sabe-se lá por quê. Mas, desse total, 31, nós temos uma visão de que era uma insensibilidade, para dizer o mínimo, não ser a favor disso, porque a alegação ou o subtexto dessa postura incompreensível e até cruel, vai ajudar o governo, a campanha do Lula, a reeleição. Caramba, se a gente for agir assim, não vai ficar tudo paralisado sempre. Tem que pensar qual é o interesse público que está colocado ali. Bom, qual foi o gol de empate para o Congresso inimigo do povo? Para surpresa geral, um projeto que na Câmara dos Deputados foi apresentado na terça, da mesa diretora, foi votado na terça mesmo. Do Senado, a mesa diretora apresentou em dezembro, no finzinho do ano. Ambos foram colocados na pauta para votar pelo presidente Hugo Mota. Ele disse que houve um acordo de lideranças. Não houve. Nós, pelo menos, quando vimos que ao lado do que é razoável, nós não somos contra o serviço público, não defendemos Estado mínimo, defendemos, sim, a dignidade dos servidores. 75% dos servidores públicos brasileiros, das instâncias da União, dos estados e dos municípios, ganham menos de R$4.000 por mês. Isso não é nenhum absurdo, nenhuma demasia, nenhuma máquina inchada. Servidores concursados, servidores estáveis. O Estado brasileiro precisa muito existir com eficácia e força para atender às demandas da sua população. E é a população pobre que mais precisa do Estado brasileiro. Portanto, dignidade remuneratória para os servidores. Inclusive, e era o caso desses projetos, dos servidores do Legislativo, que ganham bem em relação à média dos servidores. Qual é o problema? Aproveitaram para embutir uma estranha licença compensatória. A cada 3 dias trabalhados tem um de folga, num total de folgas de, no máximo, 10 por mês.
Isso me parece uma demasia esdrúxula. E o pulo do gato ou do rato. O servidor, e isso é para cargos de direção, para gente da cúpula aqui do Congresso, que já ganha muito bem, e que é qualificada, tem gente com formação em Harvard, essas coisas todas. As assessorias aqui do Congresso Nacional, eu testemunho isso pelos mandatos que tive e estou tendo, ela é muito qualificada, muito competente e, portanto, faz jus ao seu salário. Agora, extrateto, e além dos 46 mil brutos, 34 mil líquidos, que é o teto do funcionalismo público, não se justifica, não pode. Mas abriram essa brecha. Quem quiser converter a tal licença compensatória por dias trabalhados em pecúnia, em salário, vai poder fazê-lo e está lá, independente do teto constitucional. Há estimativas aqui de que alguns servidores da Câmara poderão ganhar até 77 mil por mês. E no Senado parece que os beneficiados por esse privilégio, vamos falar o nome correto, parece que são 3 ou 4 vezes mais numerosos que os da Câmara. Então, a coisa é ampla. Queriam, inclusive, a gente deu uma batalha, queriam fazer essa possibilidade muito ampla aqui na Câmara, talvez tão ampla quanto se avalia que é no Senado, para muita gente. Isso não pode. Isso, nós apresentamos um destaque à Federação Pessoal Rede para suprimir isso. Mas ninguém deu bola, rejeitaram simbolicamente, ficou lá só o nosso não e o do Partido Novo, por razões diferentes. Eles são contra o Estado, são contra a política pública, tudo tem que ser o privatismo. Mas essas mordomias não são defensáveis, tanto que há um incômodo na base do governo e nós estamos chegando junto ao presidente Lula para pedir que ele vete esse artigo, esse parágrafo, pelo menos, do extrateto, do fura-teto. Não dá. Aí, um governo, inclusive, que tem uma luta justíssima contra os supersalários, pela taxação dos supersalários, não pode considerar que o que se votou aqui é normal. Como o presidente tem poder de veto, tomara que ele faça esse veto, nós estamos defendendo isso. Então, e aí acabou a semana, viu, Yuri e Azen? A semana foi curtinha, semana que vem estaremos aqui de novo, mas vai acabar na quarta, porque quinta-feira já é carnaval. Agora, a gente não pode ficar como bloco de sujo, como se dizia antigamente na tradição popular, no conceito do povo que vai aí descansar ou curtir o carnaval, ou olhar para o Congresso e falar: esses caras só pensam nos seus próprios interesses. Está ruim, né? Eu comparo isso a falas que eu vi ontem, me desculpe entrar nesse assunto, vocês nem perguntaram, do ministro Alexandre, que merece todo o aplauso pela firmeza contra os golpistas, que lhe custa até ameaças de morte, e do Toffoli, dizendo que estão demonizando palestras, eles são contra um código de conduta, e aí ficam argumentando. O Toffoli chegou a dizer: muitos juízes são fazendeiros, e qual é o problema de ter dividendos e lucros e juros? A magistratura, como o parlamento, é muito bem remunerado, os agentes públicos que ali estão, exatamente para não se ocupar de ganhos privados. E o que se pede não é que não se dê palestras, mas que tenha transparência. Quem convidou, quem pagou, quanto, se não há possibilidade de conflito de interesse aí. Então, os poderes da República precisam ser mais republicanos. É só isso. Deputado, eu gostaria de falar um pouquinho do Rio de Janeiro. Aliás, antes de falar do Rio, eu queria trazer aqui, só para como o senhor se referiu a isso,
uma fala do senador Randolph Rodrigues sobre a questão do aumento, desse aumento absurdo no Congresso ontem. De que for de reajuste, que seguir a política de reajuste salarial para os servidores que o governo estabeleceu, que recuperou o poder de compra dos servidores, lembremos que não se tinha reajuste de servidor público no Brasil desde o governo Michel Temer. Todo o governo Bolsonaro e Michel Temer não teve 1% de reajuste de salário dos servidores públicos. A partir do governo Lula foi retomada a política de valorização do servidor público, com a média de reajuste de 9%. Dentro desse patamar, perfeito. O que for acima desse patamar e que, sobretudo, rompa o teto de gastos do funcionalismo é inconstitucional e cria dicotomia no serviço público. O que passar disso, certamente, deverá vir a ser objeto de veto. Muito bem, que bom. Porque os projetos foram... A celeridade foi impressionante. Na terça-feira, eu vi que havia uma sofreguidão danada. Vamos votar rápido. E, por favor, nada de falar muito, de discutir muito. Vamos lá, e não sei o que lá, que permaneça como estão, aprovado. Não teve painel nenhum, a não ser no nosso destaque, e mesmo assim dos partidos, não teve votação nominal nenhuma. E, para minha surpresa, eu nunca vi tamanha celeridade. Dali a pouco, já foi para o Senado, e o Senado votou com a mesma celeridade. E agora, quando o líder do governo, o Randolph, velho companheiro, ele fala algo inquestionável. Reajuste, reposição de perdas, os tais 8% a 9%, que outras categorias fora do legislativo já tiveram, tudo bem, corretíssimo. Agora, extrateto é indefensável e ele tem mais convívio direto com o Lula, já anunciou uma possibilidade de veto. Vamos insistir nisso. Lula veta, não ao fura-teto. Ô, Chico, vou aproveitar, já que a Zé não fez a pergunta, eu faço. Vamos falar um pouquinho de Rio de Janeiro? A gente, nas últimas semanas, a gente recebeu aqui o Tarcísio Mota, e recebemos também o Glauber. E eles têm posições relativamente diferentes acerca de qual deve ser a estratégia do PSOL frente ao Rio de Janeiro. Eu não vou te perguntar sobre como que você acha, se tem que ter candidatura para o governo, do Estado ou não. Se você quiser falar, tudo bem, mas eu queria perguntar sobre essa eleição indireta que vai ter no Rio de Janeiro. A gente está tendo se fala de uma articulação do Lula pelo nome do André Siciliano, a gente está vendo o Flávio Bolsonaro entrar nesse conflito. Eu queria que você fizesse uma avaliação e explicasse um pouco para a audiência o que está em jogo nessa eleição indireta do Rio de Janeiro. Pois não, Yuri. Olha, o que está em jogo é a própria sucessão estadual. O governador Cláudio Castro está muito questionado, inclusive o escândalo absoluto do Rio Previdência, Master, Vorcaro. O Rio de Janeiro foi um dos que mais aplicou no Master, nas suas promessas de mundos sem fundos, fraude financeira escandalosa, ainda em apuração. Pega muita gente aqui, inclusive no parlamento. As amizades do Vorcaro eram principalmente, embora não exclusivamente, com parlamentares do Centrão. Ciro Nogueira apresentou um projeto de lei para beneficiar eventuais perdas de quem estivesse no esquema financeiro do Vorcaro, o tal do Rueda, e vai por aí. Bom, no caso do Rio de Janeiro, a sucessão do Cláudio Castro não o terá como candidato, ele não pode mais, ele aspira a uma candidatura ao Senado, não sei se vai se viabilizar, e um mandato tampão de governador tem peso político. Então, é natural que as forças queiram ocupar esse espaço. A Assembleia Legislativa, com raras exceções, é um pântano de fisiologismo, de interesses suspeitos, quando não escusos. Vejam que teve um deputado lá, um TH Joias, que foi preso por ligação
concreta com o Comando Vermelho. O ex-presidente Bacelar, muito influente, muito conquistador, também está enrolado com isso, tanto que ele está pedindo sucessivas licenças depois que saiu da prisão, está com tornozeleira. É uma lástima. Então, há uma maioria lá, uma maioria muito significativa de gente que opera no toma lá da cá, na pequeníssima política. O velho Antônio Gramsci falava do intestino grosso da pequena política e, em contraposição, a grande política, feita com ideias e causas, propostas e programas. Eu espero que a gente consiga fazer um debate no Rio de Janeiro a partir da grande política, mas eu olho para o nosso Estado e vejo, do ponto de vista do poder público, horizontes ainda muito turbulentos. Vejam, Witzel, né? Surgiu como um nome novo na política, contra o sistema. Esse não tem rabo preso nem nada. Foi Witzel o breve, logo se mostrou dentro do velho esquema. Aliás, no Brasil tem muito isso. Os supostos antissistema são o esgoto do sistema, mas tem essa capacidade enganosa de parecer o contrário. Eu espero que a gente vá aprendendo com tanto tombo aí. E embolar o meio-campo é o melhor que pode acontecer na política do Rio para as propostas, as identidades serem afirmadas. Nós do PSOL, vamos viver uma situação de contradição. Estamos caminhando para o apoio à recandidatura do presidente Lula, claro que é um apoio programático. Em 2022, a gente apresentou 12 pontos numa reunião muito bacana com o Lula, e hoje temos que atualizar esses pontos programáticos para a sua provável candidatura. Mas no Rio de Janeiro nós temos uma série de divergências com o prefeito da capital, Eduardo Paes, que está já agora assumindo, ele que declarou que ia levar o mandato de prefeito até o fim, mas ele está assumindo que vai ser candidato. E tem falado isso, inclusive. Mas nós vamos manter um perfil, seria muito incoerente, de repente, a gente, com uma série de questões de gestão da cidade, de lugar da especulação imobiliária e de questões ambientais, inclusive, de tratamento com os servidores públicos, com a saúde e privatizações aqui e ali, seria incoerente para nós não termos uma candidatura própria. E há nomes colocados, o próprio Glauber Braga, também o vereador William Siri está se colocando, e a vereadora Thaís Ferreira. São nomes jovens, que é bom para a política, e muito qualificados. Mas, claro, não são apenas nomes, têm que vir estribados por um programa que já estamos discutindo para o nosso Rio de Janeiro, né? Brasil, tira as flechas do peito do meu padroeiro, que São Sebastião do Rio de Janeiro ainda pode se salvar. Samba antológico do saudosíssimo querido amigo Aldir Blanc e do Moacir Luiz. A Zenha vai mandar alguma? Queria saber um pouco sobre isso aqui. É um caso que deu muita repercussão, o caso do Orelha, e a Fórum deu hoje que o PSOL quer a federalização do caso e investigação de ataques a animais. A Letícia Cota publicou isso aqui na Fórum, e o pessoal do chat, inclusive, fez uma pergunta a respeito disso. Se o senhor pode falar sobre isso, deputado Alencar? Sim. Bom, em primeiro lugar, é óbvio que vai crescendo a consciência de que nós todos somos irmãos de tudo que tem patas, asas e raízes. Uma visão holística, uma visão de ecologia integral, uma visão de respeito aos seres sencientes que sofrem, sentem dor,
Até mesmo uma árvore, quando é machucada, ela sofre. E essa consciência é nova, porque eu lembro Jean-Paul Sartre, ele dizia, um grande filósofo marxista, inclusive, ele dizia, quando quando se gosta muito das crianças e dos animais, quase sempre se esquece l'homme, se esquece os homens. Isso está completamente superado, né? Imagina. E é evidente que a gente quer sempre o sentimento, a comoção quanto a alguma agressão, seja a um cão, seja a um ser humano, muito agudo, né? O sentido da solidariedade humana tem que estar presente nos nossos gestos e na nossa razão, no nosso coração. Então, eu entendo que, como esse caso foi rumoroso, mas isso acontece todo dia, a agressão a animais, aquela visão de que o homem é o dominador de tudo isso e tem que tratar na chibata e no pau todos os outros seres vivos. Eu fui adquirindo uma consciência, hoje em dia, até para matar um pernilongo que está me aperreando ali de noite, eu penso 2 vezes, mas elimino, sim, não vou dar uma de santo, não. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? E agora, qual é o problema? Quando tem gente rica envolvida, como no caso do cão Orelha e de outro cão lá que foi jogado ao mar, mas felizmente escapou, acho que mais um caramelo da vida, mas tinha gente, meninos ricos, de família influente, portanto, foi em Balneário Camboriú, né? Uma praia lá, um condomínio chique. E aí as influências acontecem. E o poder local, judicial e policial, é mais suscetível do que o poder federal a essas influências. Talvez seja esse o sentido de federalizar. Agora, a Justiça Federal também já tem muitos encargos, né? Não sei se isso deve ser uma regra ou deve valer para determinados casos. Eu não conheço exatamente essa iniciativa, se foi iniciativa do PSOL enquanto partido ou de algum dos nossos dirigentes ou parlamentares. De qualquer maneira, porque também achei um pouco estranha aquela conclusão rápida da polícia e a definição da justiça, no caso do Orelha, de que só um adolescente participou, matou o cão. É difícil a galerinha jovem andar sozinha ou fazer essas coisas. O cara foi sozinho, fez isso. Só para ele está se pedindo uma medida cautelar de sociodisciplinar. E esquisito, né? Mas eu não li detalhes da investigação e essa turma também rica tem dinheiro para contratar bancas de advogado muito competentes e com poder de convencimento, às vezes, fortíssimo. Vamos ver. A Ivana está lembrando que foi na Praia Brava, em Florianópolis. Sim. E só para trazer detalhes, esse pedido foi feito individualmente pelo Gabriel Medeiros, que é do PSOL aqui de São Paulo. Ele entrou com uma representação no MPF, pedindo isso, e o deputado do PT, Alencar Santana, propôs uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, para que a violência contra animais gere medidas socioeducativas. Yuri. Obrigado, Ivana. Praia Brava, em Floripa. Mas é um condomínio de luxo. É um condomínio de luxo. Eu queria trazer para o Chico, justamente, hoje a nossa manchete aqui no Fórum 11h30, Chico, foi sobre esse bafafá aqui, a treta que está dando entre o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro e a ala da Michele Bolsonaro.
Eles estão brigando por conta da candidatura ao Senado lá em Santa Catarina, o Carlos e a Michele, e o Eduardo está brigando com a Michele e com o Tarcísio por não apoiar suficientemente, de maneira entusiasmada, a candidatura do Flávio. Eu queria que você desse a sua leitura da situação, tentasse explicar por que está ocorrendo essa briga no bolsonarismo e quem você acha que vai sair vitorioso. É a ala do Tarcísio e da Michele ou do Flávio e dos outros filhos? Oi, Yuri, eu não escondo que torço pela briga, não torço por nenhum dos lados. E entendo essa briga como resultante da baixa qualidade política, da precariedade intelectual até, da tosquidão do fenômeno bolsonarismo, que é a expressão da extrema-direita. Mas, olha, eu sou formado em História, sou um velho professor de História. O integralismo brasileiro, nos anos 30 do século passado, ele tinha mais qualidade, era extrema-direita, inspirada no eixo nazi-fascista, no Mussolini, que desde 1922 estava no poder na Itália, a ascensão do Hitler no início dos anos 30, Oliveira Salazar em Portugal, também nos anos 20, depois Franco, com a Guerra Civil e a violência de extrema-direita lá. Essa turma do integralismo se inspirava nisso. Inclusive, esse lema vem de lá, Deus, Pátria e Família. Pois o bolsonarismo ele consegue reavivar esse sentimento com densidade de adesão popular, não podemos minimizar isso, com força eleitoral, mas é de uma precariedade, de uma indigência de formulação, indigência teórica total. E eles cristalizam uma espécie de patriarcalismo político. Vê se pode. O Bolsonaro, lá da cadeia, faz um bilhetinho de 3 linhas e diz que quem vai ser candidato a presidente é o Flávio, é o meu filho, que é em quem eu confio. E o presidente, notório, Valdemar Costa Neto, conheço ele aqui da Câmara e do jeito de fazer política dele, dentro desse estilo mais fisiológico possível, fora outras coisas, ele diz, não, Bolsonaro falou, está falado. Isso não é jeito de fazer política com mínimo de qualidade. Existe até setor da direita ultraliberal que é um pouco mais qualificado. Essa gente do bolsonarismo, e aí, claro, quem faz política assim abre campo para as vaidades, as lutas cada vez mais em torno de personalidades e, consequentemente, as traições. Tudo está vinculado à fidelidade pessoal, canina. E o Bolsonaro já disse que dormia com uma arma dentro do Palácio da Alvorada, hein? Com toda a segurança que tem lá. Com o livro do Ustra, como livro de cabeceira, o chefe da tortura no Brasil na ditadura, que é ídolo dele, ele declarou isso quando votou pelo golpe parlamentar contra Dilma, a memória de brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff, erramos, e eu me incluo, de não interromper a sessão lá, tomar um microfone, exigir que ele, inclusive, por apologia à tortura, fosse preso. Mas a presidência era de Eduardo Cunha, aliado dessa escumalha toda. De qualquer maneira, o Bolsonaro desconfia de todo mundo, porque é a maneira dele se inserir na política, o personalismo absoluto. Aí dá briga mesmo. Agora, eu achei curioso, inclusive na ilustração que vocês colocaram, o Flávio e o Eduardo, olha só, será que eles estão críticos agora à política genocida do Netanyahu? Eles que são Dão a Débora. Aliás, o Flávio foi lá, com o uso indevido da religiosidade popular, se batizar no Jordão mais uma vez. Isso é usar o nome de Deus em vão, é uma manipulação religiosa ridícula também. Mas achei muito curioso
eles estarem com essa indumentária. Eu garanto que todos os sheiks em quem eles se inspiram, inclusive países árabes aliados aos Estados Unidos, não têm uma visão crítica em relação à política do governo de Israel. E eles vivem com bandeira dos Estados Unidos e bandeira de Israel na mão, acima até da bandeira brasileira, esses patriotas aí. Agora, eles querem não só que Tarcísio e Michele apoiem Flávio, como já o fazem, pelo menos nas declarações, mas tem uma adesão emocionada, fanática quase, a Flávio Bolsonaro, que tem um passivo, olha, que eu vou te contar, ele vai ter que explicar tanta coisa nessa pré-candidatura, e que bom que eles estão brigando. É uma consequência natural da falta de política com ideias claras, com projeto de nação. O projeto deles é voltar ao poder e fazer aquilo que foi o governo Bolsonaro, uma tragédia para o país, um retrocesso absoluto em todas as áreas, todas as áreas. Ô Chico, deixa eu trazer aqui uma mensagem do Haroldo, que mandou aqui. Boa tarde, Chico. Votei 2 vezes no senhor para senador pelo nosso estado do Rio e, infelizmente, na última vez não conseguimos elegê-lo. Ainda bem que conseguimos elegê-lo como deputado federal. Está aí a mensagem de carinho do Haroldo. Fala aí, Adenha. Ô, Yuri, só um detalhe. Ele pode estar confundindo alguma eleição para prefeito do Rio, porque eu só fui candidato a senador uma vez. Aliás, perdi para Flávio Bolsonaro e para Harold Oliveira, a direita, naquele momento de ascensão muito forte da extrema-direita. E eu, Lindbergh Farias e César Maia perdemos para esses dois aí. Depois eu fui candidato a prefeito do Rio por 2 vezes, uma vez ainda no PT, quase chegamos lá, por 1% não fomos para o segundo turno, em 1996. E depois, já pelo PSOL, também, aí não fiquei na zona do rebaixamento, mas fiquei no meio da tabela ali, havia muitos candidatos. E aí eu desconfio que, embora se discuta dentro do PSOL uma eventual candidatura minha ao Senado, mas eu estou desconfiado de que as ideias que eu represento, de um coletivo, não são majoritárias na sociedade. Quando eu disputei a eleição proporcional, para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, sempre nós, que é um processo coletivo, nós conseguimos vencer. Quando eu me aventurei para a eleição majoritária, perdi todas. Então, mas isso é da política mesmo. Não tem que ficar chorando porque perdeu e tentar golpe para ficar no poder. Lula nos dá um belíssimo exemplo quanto a isso. Ele disputou 4 eleições presidenciais e só na 4ª, né? Nem sei se na 4ª ou na 4ª, ele chegou lá. E isso é um exemplo de espírito democrático. Querer ganhar e saber perder. Tá aí, Chico. Muito obrigado pela participação no Fórum 11h30 de hoje. Só a última, rapidíssimo. Tu vem para deputado federal? Esse é o plano? É o que tende a acontecer. Estamos discutindo no partido, como eu falei, há setores que acham que poderia uma candidatura majoritária ao Senado, já que são 2 vagas, poderia se viabilizar, mas isso está uma discussão. Eu sempre faço uma consulta, as redes sociais ajudam, e ali eu estou ouvindo as pessoas e está dando deputado federal. Eu confesso que eu tenho 8 netinhos. Se eu contar um episódio engraçado, outro dia, a minha filha, mãe de um deles, do Ernesto, ela falou: ô pai, o Ernesto te confundiu com o Renato Gaúcho, vendo na televisão. Falei, isso é sinal que a gente não está convivendo muito, meu Deus. Então, eu preciso também ter
ter mais atenção com a minha vida pessoal, familiar. Jamais deixarei a militância política, a não ser que esteja sem condições físicas. Eu tenho essa ânsia de descansar também, mas cláusula de barreira, a ameaça da extrema-direita, eles não estão derrotados, não. Eles continuam com poder de mobilização e poder eleitoral. Toda essa conjuntura me leva a, mais uma vez, tentar contribuir. Mas isso tem que passar pelo partido. Ninguém é candidato ainda, a não ser o Flávio Bolsonaro, porque o Jair determinou, mas todos os outros têm o coletivo partidário, as convenções. Todo mundo hoje é, no máximo, pré-candidato. Então, eu estou nessa condição, digamos, e peço que as pessoas cheguem lá nas nossas redes, opinem, comentem, sugiram. Mandato bom é mandato acompanhado e cobrado, inclusive. Show de bola. Valeu, Chico. Um abraço para você, viu? Tchau, valeu, tchau. Valeu, Yuri. Valeu, Azenha. Foi um prazer estar com vocês. Até para nós.